eu posso mudar de linha kármica, e com isso eu posso obter uma mudança de vida ao ponto de me curar de uma doença terminal, obter uma quantidade de dinheiro que logicamente eu não teria em tão pouco tempo. Essas coisas incríveis, elas acontecem quando eu dou o tal do salto quântico. Então eu preciso sair da mesmice daquela linha de pensamento toda condicionada. Para isso eu preciso me desconectar do meu passado. E olha que interessante, juntando psicologia e física quântica, como a gente consegue chegar nisso. Tem uma frase de Freud dizia, uma frase que nem é das mais conhecidas, mas é muito importante, que ele dizia assim que ele e outros psicanalistas depois... Eu queria dizer o seguinte, destacar um ponto interessante sobre o que você comentou. Desejo é algo negativo na lei da atração. Ah, é? É. Por quê? A lógica, vamos para a lógica do negócio. Quando eu desejo algo, aquilo é uma carência minha. Então, volta para aquilo que eu expliquei antes. Se você gera na lei da atração como realidade o que você vibra no teu inconsciente, e se o teu inconsciente está no desejo, está na carência, sua tendência é permanecer na carência. Entendeu? Isso que eu falo sobre as pessoas valorizarem excessivamente o lado consciente, lógico, e não olharem para o inconsciente. De vez em quando, a pessoa às vezes consegue quebrar essa barreira e aí uma coisa dá certo. Mas ela não entendeu o que aconteceu, então ela não consegue reproduzir. É verdade. Entendeu? E é isso que gera, aí para piorar, a pessoa fala assim, nossa, Deus é muito bom comigo. E essa frase é meio dúbia, ela é perigosa, ela é ambígua. Por quê? Deus é a vida, claro, é o todo, é maravilhoso você sentir Deus. Mas Deus não é alguém que foi bom com você, porque Deus não é uma pessoa que é bom ou mal. Senão ele seria mal com outros. Não tem lógica. Na verdade, Deus é a lei. Deus não é um ser e não te julga, não é um Big Brother. Deus é a lei. Então, na verdade, são as leis naturais, eu quero dizer. Não a lei do julgamento, não é isso. São leis naturais, é a lei da atração. Então, não vibrem no desejo. Vibrem no sentimento de conexão com o seu sonho, como se ele fosse presente. O que você precisa, agora vou entrar um pouquinho na física quântica associada. A parte quântica quer dizer o quê? E que eu ligo isso com karma. Você tem você tem uma linha evolutiva e kármica que você está trilhando, guru. Então você tem um passado, você superou dificuldades, passou por elas, conquistou coisas legais na vida também, internas, externas, e está evoluindo. Todos nós somos assim. Só que você tem várias linhas kármicas possíveis, que são possibilidades quânticas paralelas, que coexistem. Eu posso, isso que é salto quântico, eu posso mudar de linha kármica, e com isso eu posso obter uma mudança de vida ao ponto de me curar de uma doença terminal, obter uma quantidade de dinheiro que logicamente eu não teria em tão pouco tempo. Essas coisas incríveis, elas acontecem quando eu dou o tal do salto quântico. Então eu preciso sair da mesmice daquela linha de pensamento toda condicionada. Para isso eu preciso me desconectar do meu passado. E olha que interessante, juntando psicologia e física quântica, como a gente consegue chegar nisso. Tem uma frase de Freud dizia, uma frase que nem é das mais conhecidas, mas é muito importante, que ele dizia assim que ele e outros psicanalistas depois, que o passado muda todos os dias. E por que ele dizia isso? O cara que criou ali a base da psicanálise. Porque na verdade o passado ele muda a partir do momento que eu enxergo esse passado diferente. E se eu enxergo na psicologia, se eu enxergo o passado diferente, se eu ressignifico o passado, ele entendia que isso promovia uma cura tal em que é como se eu realmente mudasse tudo, porque eu coloco um outro ângulo sobre o que eu vivi. Eu posso olhar como alguém que tem valor, que tem poder, mas que era uma criança. Não mais como alguém humilhado e impotente. Eu era uma criança, era um contexto. Entende? Isso é ressignificação. O fato não muda, mas o passado mudou dentro de você. E se mudou dentro de você, mudou teu presente e futuro. Agora vamos colocar isso com a lei da atração. Olha aqui como tudo bate. Se eu mudo o passado, e aí a física quântica analogicamente associada à espiritualidade e à metafísica, deixa claro pra gente que se eu mudo o olhar para o passado de verdade, dentro de mim, em sentimento, eu mudo totalmente a minha frequência. Eu mudo de frequência, eu salto. E quando eu salto, o meu presente e futuro já é a realidade da pessoa que tem a Ferrari e que tem a mansão. Entende? Se isso for realmente importante para você. Né? Não adianta, como a gente conversou mais cedo, não adianta a pessoa querer uma coisa que não é importante para ela, porque ela mesma vai abortar aquele sonho sem perceber. Ela vai sabotar, na verdade. Sabotar e abortar. Então, o que é necessário para a pessoa chegar nisso, isso acho que é legal colocar, é isso. Desconectar-se do passado. Beleza. Para ficar mais claro ainda. Então,
a pessoa desligou do passado, está se curando, e aí o trabalho terapêutico, como eu disse, é importante. Os exercícios são importantes, porque os exercícios de reprogramação, eles são trabalhados, pelo menos todos que eu ensino, tem um preparo onde eu ajudo os alunos meus a ficarem em estado alfa. O estado alfa da mente é o estado que uma criança fica o tempo inteiro, até os 6 anos. Isso quer dizer o quê? Que para você reprogramar emoções, você tem que estar em estado alfa. Em beta, que é o que a gente fica na vigília, na correria, na preocupação do dia a dia, ninguém aprende sentimento novo. Por isso que você tem uma barreira óbvia, quando você até tenta aprender as coisas, mas se você está em beta, você fica confuso, você fica estressado, porque o teu consciente luta com o teu inconsciente, é uma briga. Para eu conseguir harmonizar, eu preciso entrar em alfa para me tornar criança de novo. Mentalmente uma criança no bom sentido, não que eu vou retardar, não é isso, mas eu vou me tornar receptivo como uma criança. E se eu me tornar receptivo como uma criança, eu consigo aprender novos sentimentos e consigo me tornar uma nova pessoa. E aí, o passado mudou para mim, porque ele já não é mais o definidor de uma pessoa submissa, não é. Ele se tornou um contexto que me marcou por um tempo, mas que quem eu era, com todo o meu valor, que eu trazia de outras encarnações, aquilo sempre existiu. Isso é uma ressignificação potente. Porque eu olho aquela criança que eu fui, o menino que eu fui, eu abraço essa criança interior, porque essa criança interior, ela já tinha luz, ainda que essa luz fosse aprisionada, talvez pela ignorância do meu pai ou da minha mãe, fizeram coisas boas e outras nem tanto, ou alguns até são mais ignorantes ali e tal. Então, é isso que eu consigo fazer. Então, vamos lá, organizando didaticamente. Nos primeiros passos, autoconhecimento, reprogramação mental e emocional, para poder curar o passado. Aí você dá uma zerada, ou limpa pelo menos bastante, dessa programação. Agora cabe a nova visualização criativa, onde eu vou me conectar à minha nova realidade como algo presente. Estou ensinando aqui dicas, como você me perguntou, práticas de visualização criativa que todo mundo pode usar, todo mundo pode tentar. Depois o pessoal dá o feedback aqui. E aí, o que acontece? Eu preciso me sentir vivenciando isso, mas é mais do que visualizar o que eu quero. É visualizar, me sentir feliz no passo de hoje. Se eu tiver no foco do futuro só, que é até uma coisa que no meu trabalho eu explico para as pessoas, até escrevi isso no meu livro, chamado O Poder da Lucidez, que na verdade as pessoas que são muito otimistas, elas na verdade não percebem que elas querem demais o futuro. Isso é ruim. O otimismo tem uma parte que chega a ser negativa por isso. Porque a pessoa quer tanto o futuro, guru, que ela não ama o presente. Ela quer tanto o futuro, a ver se não tem lógica. Você quer tanto ser alguém melhor e parece bom. Mas você quer tanto às vezes ser alguém melhor porque você está triste com quem você é. Qual é a tua vibração? É de infelicidade. Entendeu? Por isso que não adianta o que você deseja, não adianta ser otimista, não adianta nada disso se o seu foco está no amanhã. Você pode ter um objetivo, um sonho sim, mas você precisa olhar para o presente, que é a única realidade que existe, e abraçar a vida presente de maneira plena. Você precisa pegar o presente e falar, olha, isso aqui eu vou fazer o melhor do meu dia de hoje. Isso é sabedoria. É isso que caras como Jesus e Buda nos ensinaram. Isso não é ensinado normalmente. As pessoas ficam esperando, sabe, uma felicidade material futura ou até espiritual, que é o que as pessoas esperam, que um dia tudo melhore. Né, só para concluir essa ideia, eu tô aqui, eu acho que eu tô tomando muito aqui a tua palavra, se for me interrompe, tá? Mas assim, ó, as pessoas, uma coisa que eu falo, olha, nessa questão de questionar tudo, cuidado com a esperança, porque a esperança te coloca muito, às vezes, numa expectativa de um futuro melhor, e você não percebe o poder e o valor que você tem de ser mais feliz hoje. Não tem sentido? Total. Ou seja, se eu tô na esperança do futuro, otimista, parece bom, porque isso me consola e me alivia momentaneamente, mas é um paliativo. Porque a solução não é confiar que o futuro é melhor. A solução é olhar para o presente e falar, é bom demais viver. Viver é um tesão. Sabe? É abraçar o presente, como dizia Buda, com aceitação das dificuldades. Não é que o presente vai estar perfeito, não vai. Mas você tem que entender que as dificuldades são desafios, são lições. Supere, encontre o caminho, não sabe? Peça ajuda para quem você sente que sabe, porque nós ensinamos uns aos outros. Eu acho que esse é um caminho, espero ajudar um pouco as pessoas aí a compreenderem esse caminho do que você perguntou para mim. É interessante esse ponto da esperança, né? Porque isso é colocado em tudo, as pessoas vão rezar com essa esperança e elas não vão acabar não vivendo o presente, e você tá negando quem você é ali.
e dali já criou uma barreira impossível de atrair qualquer coisa positiva. Exato. Porque você vai falar assim, eu queria tanto morar na França, se fosse do seu merecimento, você já estaria lá, né, no presente momento. Então vai jogando uma coisa para um futuro esperançoso. Sim. E negando o que é real, o que é ali da sua da vida mesmo, né? A vida que você está vivendo, você já está. Então não adiantou, são vários passos até chegar a essa lei da atração, e que toda essa fantasia religiosa embolou demais tudo isso. Exato. Exatamente isso, resumiu muito bem. Essa expectativa do futuro, a esperança, né, ainda é alimentada no inconsciente coletivo como sendo uma coisa boa, porque as pessoas ainda estão no paliativo. Então assim, o que você precisa, o que todos nós precisamos é entender o poder que temos interno. E você falou uma coisa agora muito correta. A pessoa, se ela não tem uma situação, você falou, não vou saber as palavras exatas, é porque ela ainda não merece aquilo. E se tem, é porque merece. Uhum. Exato. Então, por exemplo, vou comparar a visão religiosa com a visão da lei da atração, que é uma visão metafísica. Quando eu falo lei da atração, entendam, pelo menos o meu olhar é um olhar profundo, é um olhar mais sério. Nem todo mundo lida com esse conceito, com essa profundidade, né? Uhum. Eu estou falando de bases metafísicas e espiritualistas profundas. Na visão religiosa, geral, genérica, na visão religiosa, o que acontece é que você merece coisas boas por você ser bom. Concorda? É o conceito do inconsciente. E se você não for bom, você não se sente mais merecedor. E as pessoas chegam num ponto tal, Guru, que as pessoas transportam isso até para a morte. Por exemplo, morreu uma pessoa jovem. Se ela é boa, todo mundo diz assim, poxa, que pena. Por que ela morreu? Ela era tão boa. Como se a bondade justificasse. Se a pessoa morreu, é porque existe algo no inconsciente dela que conduziu para uma experiência do outro lado. Ou seja, a morte dela, no nível metafísico, é merecida, porque não é um castigo. Mas as pessoas não entendem isso. Então, a visão moral, religiosa, faz as pessoas ficarem muito confusas. E achando que os maus serão punidos e os bons serão recompensados. Mas a visão metafísica mostra a realidade. O que você olha na vida, no mundo? Você vê pessoas boas e más morrendo cedo. E você vê pessoas boas e más vivendo muito também. Não tem essa lógica de que bondade é recompensada. Você vê pessoas ruins no conceito coletivo, egoístas ou más, né, antiéticas, com muito sucesso, com muito dinheiro, com muito poder, curtindo a vida. Aí você fala, não, mas aí o que as pessoas querem acreditar? Que um dia... ser pego. Vai ser pego, exato. Aí a pessoa até fala assim, não, eu não vou fazer nada que eu sou bom, mas Deus há de fazer alguma coisa, né? É aquela visão de querer ser recompensado por uma vingança divina, a justiça divina. Na verdade, tudo que acontece é justo, dentro da metafísica. Não é o melhor. Dá pra gente melhorar. Para isso que eu faço o meu trabalho, para melhorar a vida das pessoas e contribuir com o que eu puder no nível coletivo. Mas tudo que acontece é justo no sentido de que tem o seu porquê. Tudo está sendo vivenciado por cada pessoa, por cada sociedade, por cada país, porque cada grupo e cada indivíduo criou essa realidade, por vidas até, por milhares de anos. Então quebrar as tendências é possível. É difícil, mas é possível. O que as pessoas têm que entender é que não é fácil, e não é porque não é fácil que não seja possível. Exatamente. Tem que ter a clareza de entender. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível, é isso aí. E cai naquele papo que a gente falou aqui, que é meio que de uma infantilização. Parece que a gente tá lidando com uma criança. Se você for bonzinho, você vai ganhar o docinho, aí você vai ganhar. Exato. Talvez o universo não funcione de uma forma infantil, né? Bem provável que não, né? Bem provável, totalmente provável. Exato. Senão seria uma coisa meio estranha. Mas você sabe que isso vem de todas as civilizações antigas. O problema é que a gente vive num mundo que um lado avança cientificamente, ou até mesmo na filosofia, na espiritualidade, e um outro lado ainda fica muito arcaico, muito preso ao passado, porque isso é coisa do passado, em que você não tinha um olhar mais lúcido, e você, lógico, projetava o poder, o trovão era Deus, né? Ninguém entendia o trovão, ninguém entendia o relâmpago, então era compreensível nas sociedades primitivas, né? Sim, claro. Hoje as pessoas precisam ver que tudo que existe aí, mesmo os livros ditos sagrados, foram escritos por mãos humanas. Exatamente. Nunca surgiu um outro ser que não um ser humano para escrever esse livro. Exatamente. Não é? Então é preciso olhar com cautela e procurar identificar o que é lúcido a partir de uma ética maior, de um aprofundamento maior. E olha, apesar de eu falar muito de Jesus e Buda, os gregos são fantásticos. A filosofia grega teve lá, né, a gente sabe, Platão,
Sócrates, Aristóteles, caras iluminadíssimos também, no seu tempo. Antes de Jesus, imagina isso, antes de Jesus e Buda, os caras já tinham um grau de sabedoria. Então sempre houve no mundo quem tivesse uma visão mais consciente. E uma maioria... Que é a maçaroca, né?